Eu convido a todos a abrirem vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 27. Atos, capítulo 27. Uma passagem muito conhecida. A viagem de Paulo a Roma. Versículo de número 29. Apenas este versículo. Atos 27, versículo 29. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e adoramos a Ti, Senhor, pelos Teus feitos, pelas maravilhas que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos livrado. E agora estou aqui diante do Teu altar, que não seja mais eu, mas o Teu Espírito venha tomar conta deste lugar e fala com a igreja e com os nossos corações, no nome de Jesus. Ontem eu participei de 2 eventos. O primeiro, a celebração de uma cerimônia de casamento. Momento alegre, momento gostoso. Poder celebrar a união de 2 jovens, de um casal com propósito, com desejos, com projetos de vida. Isto pela manhã. E à tarde, ao inverso, participei de um culto fúnebre. Em momentos de choro, de tristeza, momento da perda de um ente querido. E é interessante que esses momentos nos marcam com alguns episódios, com alguns encontros. Estive lá em Paranacite. E lá você observa e encontra pessoas que eu conheço há mais de 20 anos. E que ainda estão no mesmo lugar. Mas não é o lugar físico. No mesmo lugar da vida. Com os mesmos princípios, com as mesmas ideias, com a mesma cultura, com os mesmos pensamentos de 20, 30 anos atrás. Aí você pensa, poxa, essa vida não tem propósito, não tem projeto, não tem desejos, não tem sonhos. Não quer mudança, não aceita mudança. Você conversa com ela hoje, é como se eu estivesse conversando há 20 anos atrás. E como a gente trabalha no mundo secular, eu encontro variedades de pessoas todos os dias, na área de recursos humanos. E às vezes você se depara com jovens que têm projetos, que têm desejos, que têm planos de vida, que têm um propósito com começo, meio e fim. Ainda que passe por momentos difíceis, por tempestades, digamos assim, passam por elas, mas não deixam de acreditar naquilo que ela sonha e acaba realizando. É tão gostoso quando você encontra alguém que diz, puxa vida, lembra o São Maurício, me chamam de São Maurício lá.
Lembro-me quando o Senhor me aconselhou a estudar. E hoje eu estou formado, estou trabalhando. Puxa, é tão gratificante. Você vê que aquela pessoa teve uma história. E venceu. Esta passagem, apesar de eu ter lido apenas um versículo, desse capítulo 27 de Atos, ela é o início de um pedaço da história deste grande homem chamado Paulo. Paulo estava naquele momento sendo julgado, sendo acusado pelos judeus. Mas por se tratar de um cidadão romano, Paulo propõe a se apresentar a César, o imperador, em Roma. Paulo tinha o desejo no seu coração de ir a Roma. Ainda que estivesse na condição de prisioneiro, ele se sujeita a cumprir este desejo de ir a Roma. Mas a viagem de Paulo a Roma não foi tão simples assim. Esta viagem aconteceram coisas terríveis. E é interessante que, se vocês lerem e estudarem com paciência este momento, este episódio na vida de Paulo, em nenhum momento Paulo vacilou, em nenhum momento Paulo desistiu, em nenhum momento Paulo fraquejou. Ao contrário, mesmo na condição de prisioneiro, este homem estava como personagem central daquela viagem, que haviam 276 pessoas naquela embarcação. Paulo chegava a sugerir a mudança de rota do navio, mas não quiseram ouvir. A tempestade era intensa, dias e mais dias sem verem o sol. Mas lá estava Paulo, dando sugestões, orando, acalmando aquela tripulação, sugerindo que parassem em determinados portos. Paulo, no meio de toda aquela tempestade, recebe a visita de um anjo do Senhor, pela fé que ele tinha, pela esperança que Paulo sempre teve em Jesus. E eu, às vezes, me deparo com pessoas que, no meio da trajetória da sua vida, perde a esperança, deixa de lado a sua fé e passa a acreditar naquilo que somente elas estão vendo. Passam a acreditar na vida material, passa a acreditar nas decisões humanas e deixam de lado a sua fé, sua esperança, a sua crença em Jesus. Desistem no meio do caminho. Estamos vivendo uma era cruel, em que inclusive mudanças da lei passa a vigorar a partir de 2024, 25, agora entra em vigor a fiscalização sobre os riscos das doenças psicossociais. A que ponto que chegamos? Tivemos que transformar isso em lei, para que todo local, ambiente, tenhamos o cuidado de não causarmos doenças psicossociais. Porque as pessoas passam a viver e tentam a viver, querem decidir, querem vencer com as suas forças, e não vão conseguir.
A palavra nos mostra neste versículo que foram lançados 4 instrumentos de sustentação, 4 âncoras, que são instrumentos usados no meio naval para sustentar a embarcação, para segurar a embarcação. As âncoras, quando jogadas, elas acabam segurando, porque aonde eles estavam era um local difícil, a tempestade era muito forte, e veio o medo daquela embarcação dar contra os rochedos, portanto jogaram, foi uma decisão do capitão do navio de lançar as âncoras. Quem sabe tem vidas aqui nesta noite em meio a essa tempestade, e que precisa lançar esses fundamentos, esses instrumentos de sustentação. Quem sabe é o momento de você tomar a decisão que este capitão tomou, de lançar ao mar esses instrumentos que você precisa. A palavra nos mostra e nos dá a entender que este primeiro instrumento lançado foi um instrumento de propósito. As pessoas precisam ter propósito de vida. Você precisa ter propósito na sua vida, porque senão você vai ficar à deriva. Você vai ficar solto ao mundo, sem ter direcionamento, sem ter sustentação. É preciso você tomar essa decisão. A tua atenção pode estar concentrada na tempestade, mas não perca de vista o teu propósito de vida. A tempestade é forte, o vento sopra contrário, mas é necessário você manter a sua posição firme no seu propósito. Não desista. Não abra mão daquilo que Deus colocou para você. Esta viagem deveria ser cumprida. Paulo teria que chegar a Roma e não podia falhar. Quem sabe você tem um projeto que está no meio dessa tempestade, mas eu te digo nesta noite, Deus manda te dizer, não desista, jogue o instrumento com propósito, para que você se firme nele, e consiga chegar ao final deste grande projeto, e você verá que a vitória será maior. Aleluia. Faça o teu melhor, te apresente aprovado diante de Deus, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Queridos, não se deixe abalar. As tempestades estão aí. Basta você sair ali fora. Basta você ter ligação com o mundo ali fora. Mas não se deixe abalar. Um outro instrumento que dá a nos entender, é o instrumento da posição. Se posicione. É interessante que num dado momento, Paulo chama a atenção daqueles que estavam com ele, dizendo, olha, não saiam do navio, porque eu recebi a visita de um anjo do Senhor, e tenho a promessa de que nenhum de vocês irão ser mortos. Todos que ficarem serão salvos. É interessante que Paulo também chama a atenção, porque eles ficaram vários dias sem comer. E em todo o contexto dessa história, você vê a personagem de Paulo orientando
Paulo toma o pão nas mãos da graça e fala: como? Porque faz dias que vocês não se alimentam. Mesmo na condição de um prisioneiro, Paulo se torna um líder nato naquele navio, a ponto que agrada ao centurião. É interessante que o posicionamento desse homem, a fé que estava sobre ele, o torna um líder. Queridos, não se humilhe, se posicione, ponha-te de pé diante da tempestade, não fraqueje, tenha hombridade, tenha fé, fica de pé, porque o inimigo não vai te derrubar, o inimigo não vai tirar você desse projeto, mas é preciso se posicionar, é preciso ter a posição firme, porque Deus irá estender as mãos. Queridos, enquanto ocupamos a nossa posição de graça, nós nos desfrutamos da liberdade do passado, somos adotados como filhos de Deus e estamos livres do castigo. Quando nós nos posicionamos na presença do Senhor, o Senhor nos recebe. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8,15: não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Se posicione. Deus estará contigo. Deus estará fazendo a sua provisão. Deus estará te dando riquezas. O Senhor é o nosso Deus. Nós fomos adotados por Jesus, portanto somos herdeiros do reino de Deus. Um terceiro instrumento que nos dá a entender é o da oração. Em momento algum, Paulo deixa a sua crença de lado. Em momento algum, Paulo se desliga de Deus, a ponto de ter recebido, durante a tempestade, a visita de um anjo dizendo: ninguém será morto, todos serão salvos. Há duas dimensões na oração. Uma com entendimento. A palavra do Senhor nos mostra lá em Tiago 5, versículo 13, parte A, que está alguém entre vós aflito, ore. A oração faz a diferença. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, unge e ore. A oração do entendimento. É necessário que em momentos difíceis nos apeguemos a Deus. A oração é que nos faz nos aproximar de Deus. A oração é que nos leva a ter intimidade com Deus. A oração é que faz com que tenhamos um diálogo com Deus. Esta aproximação que temos com Deus é através da oração. Davi se aproximava de Deus através da oração. Moisés se aproximava de Deus através da oração. Era o momento em que ele se encontrava com Deus. Jó passa por todo aquele episódio e Jó não desiste de Deus. Mas há a oração também no Espírito. Romanos 8,26 nos dá: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não desista da oração. Pastor, mas em que momento que eu oro? Em todo momento. Eu vou indo trabalhar no trânsito, eu oro. Às vezes lá no meio do meu trabalho tem
dá aquela paradinha assim, ninguém percebe, eu estou ali olhando para o computador, mas estou orando. Não tem formalidade. Eu preciso me ajoelhar, eu preciso. Ore a todo tempo. Porque a oração nos leva a ter intimidade com Deus. E por fim, um fundamento, esse instrumento final, é o do louvor. No meio da tempestade, no meio daquela tragédia, Paulo toma o pão nas mãos e dá graça. Ele agradece ao Senhor e distribui o pão para aqueles que estavam ali com ele. E aquelas pessoas se alimentaram e se fortaleceram. Eu acho interessante esta passagem, porque a promessa, segundo o texto nos mostra, ela se cumpre. Quando Paulo dá ordem para que ninguém abandone o navio, e que todos seriam salvos, quando ele alimenta aqueles que estão aí, a palavra nos diz que o navio começa a balançar e ele começa a se desintegrar. O navio é destruído ali, naquele lugar, próximo à ilha de Malta. Olhem lá no versículo, eu até vou ler. O versículo 43 e 44 diz: mas o centurião, querendo salvar ao Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar, observem que nenhum dos 276 que estavam naquele navio deixou de ser salvo. Mas foram salvos com o quê? Com um pedaço de tábua, com coisas que iam se desgrudando no navio, com qualquer tipo de objetos. E Deus estava lá preocupado se tinha barco inflado, se tinha helicóptero para pegar os tripulantes. O pessoal hoje está acostumado a ver um naufrágio e lá encosta barcos de bombeiros, salva-vidas, helicóptero. Vê como a nossa mente está presa à formalidade, aos padrões humanos. Quando Deus vai te salvar, meu irmão, Ele vai usar os recursos que Ele bem entender. E você pode estranhar demais. Deus vai usar coisas e pessoas ou objetos que você nem imagina. Mas Ele vai cumprir a sua promessa. Talvez você esteja aqui nesta noite em meio a uma tempestade. Talvez você esteja passando pela tempestade financeira, pela tempestade conjugal. Talvez você esteja passando pela tempestade do relacionamento entre pais e filhos. Eu não sei qual é a tempestade que você tem enfrentado, mas que tem. Tem uma tempestade nova agora, que é a tempestade dos boletos. É terrível, ainda mais quando tem mais de um zero na frente. Quando são 3 zeros, aí a coisa complica. Eu quero dizer a você que Deus vai usar instrumentos. Deus vai usar objetos. Deus vai usar tábuas quebradas. Ele vai usar o que Ele quiser,
mas Ele vai te resgatar desta tempestade. Receba esta palavra. Deus está resgatando vidas aqui hoje de tempestades terríveis. Mas Ele vai te levar em terra segura. A palavra nos mostra que todos aqueles que estavam no navio, 276 vidas, chegaram em terra salvos. Essa história é longa. Se eu fosse aqui, se nós fôssemos falar deste capítulo, dessa passagem de Paulo, Paulo vai para a ilha, uma serpente fere a sua mão. Todos da ilha falaram, essa serpente é terrível, ele vai morrer. Paulo nem sentiu febre, não sentiu nada. Sabe por quê? Porque havia um propósito de Deus na vida de Paulo. Paulo teria que chegar a Roma, mas Paulo foi enfrentando tempestade, foi curando vidas, foi passando por terríveis situações. Paulo continuou com o seu propósito, e Paulo chega em Roma. Não desista do teu propósito. Não desista do seu projeto. Tempestades vão se levantar, dificuldades vão surgir, mas Deus está contigo, e Ele vai usar os seus meios para te resgatar deste lugar. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Eu quero estar orando por você. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esta noite, Pai, pela palavra que o Senhor nos colocou no coração. E sabemos que não importa qual é a tempestade, o Senhor se manifestará e resgatará e nos livrará de todo mal, Pai. Sê com a tua igreja, derrama sobre cada vida que aqui está nesta noite da tua unção, manifesta a tua graça, o teu grande amor. Livra-nos, ó Pai, de todo levantar maligno. Livra-nos, ó Pai, de toda tempestade que vem nos afrontar nos nossos dia a dia. E abençoa, Pai, grandemente a sua igreja e as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quem me